Nós somos um grupo de psicólogas e psicoterapeutas da FIZ e estudamos há muitos anos, mais de uma década, continuamente, questões da terapia familiar e da psicoterapia EMDR, traumas nas famílias e outros. Dessa vez estamos aqui reunidos para conversarmos a respeito de dois temas que consideramos bastante importante e um deles ainda muito pouco falado. E este é um programa para pais, familiares, e pretendemos nos comunicar com vocês com uma linguagem bastante acessível. Um dos temas importantes que a Fernanda, a psicóloga, psicoterapeuta Fernanda Machado Menezes vai falar para nós aqui, vamos discutir, é a questão, infelizmente, do número crescente de sequestro de crianças e adolescentes no mundo. E também vamos tentar falar a respeito do que acontece, quais são as consequências, quais são os traumas decorrentes disso nas famílias que infelizmente vivem uma experiência dessas. Muito bem-vinda, Fernanda, muito obrigada por você estar aqui conosco e por todos os estudos que você tem feito a respeito desse tema. A primeira pergunta, Fernanda, é como que é a questão de sequestros de crianças e adolescentes no Brasil, e se você tem dados da incidência disso. Sim. Obrigada, Ana, pelo convite. E esse é um tema realmente muito incidente, né, no mundo e no Brasil. E ele é um tema relacionado a um crime, né, que é persistente justamente por ser lucrativo. Então, ele tá relacionado com a desigualdade social, está relacionado com questões da desigualdade econômica, racial e de gênero, né? Então, ele atinge principalmente populações vulneráveis, mulheres, crianças, em situação de vulnerabilidade, migrantes, refugiados, pessoas socialmente excluídas. E existem 5 formas de exploração referente a tráfico de pessoas no mundo, né? Então, remoção de órgãos e tecidos, né, partes do corpo, trabalhos em condições análogas à escravidão, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal e exploração sexual. São os 5 tipos de tráfico que... são os 5 tipos de formas... de sequestros. De finalidades, né? Do tráfico de pessoas. E no mundo, esse crime afeta 2,5 milhões de pessoas, chegando a movimentar 32 bilhões de dólares por ano. Isso segundo a ONU. Desse valor, 85% provém de exploração sexual. Uhum. Então, no Brasil, desde 2013, vão sendo feitos relatórios para tentar mensurar um pouco esse contexto aqui no Brasil. E o último relatório foi feito, foi publicado em 2020. Uhum. E ele refere ao período de 2017 a 2020. Nesse período, ele relata que entre 2012 e 2019 foram contabilizadas 5.125 denúncias de tráfico humano. E desses, 3.601 são denúncias de tráfico de crianças e adolescentes. A maioria das vítimas são mulheres e crianças e meninas. Nos últimos, e a finalidade geralmente é a exploração sexual. Nos últimos 10 anos, 96% das vítimas desses crimes eram mulheres. Uhum. Então, tem uma subnotificação que é característica por conta da questão da dificuldade de identificar esse crime mesmo, entender que é isso mesmo que está acontecendo. Então,
esse número é bastante expressivo, porém a gente consegue entender que tem uma subnotificação. Uhum. E o impacto, o último relatório traz uma noção de que o impacto econômico gerado pela pandemia pode influenciar um aumento desse quadro, justamente por colocar uma luz na questão das vulnerabilidades que vão se acentuando diante da pandemia, né? Sim. Então, esse então é um crime bastante prejudicial, mesmo para as crianças e para os adolescentes. Claro, gravíssimo, não? Uhum. Interessante observar, né, Fernanda, como que a pandemia, né, do Covid, e mesmo outras pandemias e as catástrofes que a gente tem vivenciado, por exemplo, Rio Grande do Sul, agora eles são uma espécie de lupa que dá uma visibilidade maior a muitos crimes e muitas violências que nem sempre a gente se dá conta, ou às vezes até negamos que existam, né? Muito importante, os números são enormes, e essa relação com a economia, com o dinheiro, né, é bastante grave e triste, não, Fernanda? Isso é um grande fator de risco, na verdade, para propiciar que as pessoas possam ser vítimas desse tipo de crime, né? Então, toda a atenção com as nossas crianças sempre foi e continua sendo bastante importante, né? Esse pode ser um alerta também para as famílias. Obviamente que isso, o sequestro, qualquer sequestro, mas o sequestro de crianças e adolescentes e de vulneráveis, né, nas famílias, ele causa muitos impactos. É uma situação altamente traumatogênica, ou seja, causadora de traumas, né? E quais são os principais impactos, Fernanda, desses sequestros? Então, primeiro, a gente pode mencionar o próprio trauma, né, os transtornos de saúde mental relacionados à complexidade desses traumas na psique de cada indivíduo, né? Mas o que a gente vem estudando é também relacionado ao impacto nas vivências, né, das relações de apego na relação dos pais e das crianças, né? Então, uma coisa que chama bastante atenção é que quanto mais imaturas essas crianças forem e quanto mais elas estiverem num contexto de vulnerabilidade social, tiverem vivido vivências traumáticas anteriores a esse contexto e tiver um histórico familiar também de vivências de trauma de apego inseguro e etc., maior a probabilidade dessas crianças desenvolverem traumas e de desenvolverem uma patologia relacionada, né? E aí, consequentemente, o tratamento, né, o prognóstico para o tratamento psicológico pode ser mais difícil. Sim. Já quando a gente vê uma criança que tem um trauma, uma relação de apego segura, e que tem menos vivências vulneráveis, etc., essa criança pode ter um prognóstico maior, né, melhor no tratamento mesmo desses traumas. Sim. E a mesma coisa a gente pode falar em relação aos pais, porque você está falando uma coisa muito importante, como que o trabalho de segurança emocional desenvolvido na primeira, na segunda infância, na adolescência, é fundamental para a saúde mental em geral. Em relação aos traumas também. Mas uma das coisas que a gente vê no nosso trabalho clínico é a maturidade ou a imaturidade dos pais, né? Então, pais mais maduros emocionalmente, que eles próprios nas famílias de origem tiveram relações de apego mais seguras, isso também possibilitará um prognóstico melhor
para enfrentar os traumas, né, do sequestro dos filhos, Sim. imagino, da serenidade, da força que precisa para buscar esse filho, né, resgatar essas crianças, ou infelizmente dar-se conta, né, de uma perda e de enfrentar esse luto. Fernanda, quando a gente tem, nos nossos estudos, a gente às vezes indica um documentário, né, que nos alerta, que ilustra mais o tema. Você indicaria algum para esse tema que nós estamos trabalhando aqui? Nós assistimos no nosso grupo de estudo o filme O Som da Liberdade. Né? É um filme que ajuda a gente a entender um pouco dessa dinâmica do tráfico infantil. Sim. Né? Ele é baseado em fatos reais, sim, porém tem bastante... eu fui pesquisar um pouco sobre o filme, tem bastante coisa que pode ser ficcional, né? Sim. Então, como se espera, é um filme baseado, né, em fatos reais. É um filme ou é um documentário? Esse é um filme. Esse é um filme, ok. Então tem esses aspectos. E é um filme, assim, para quem desejar conhecer melhor essa questão, né, do tráfico de crianças, que a gente recomenda, né, Fernanda? Nós trabalhamos, então, Fernanda, entre outras, com as linhas de psicoterapia sistêmica familiar, né? E também a psicoterapia de traumas, EMDR. Como que você vê, como eu diria, o apoio, ou até mesmo, né, a um desenvolvimento de saúde emocional e mental com essas psicoterapias nessas situações de sequestros? Então, nós estudamos o livro Mira-me, Siente-me, Estratégias para Reparação do Apego em Crianças mediante EMDR, né, da Cristina Cortez Viniegra, de 2018. Então, esse livro, ele apresenta um modelo integrativo, né, das teorias polivagal, a teoria de apego e a teoria EMDR. Sim. A intenção desse livro é trazer uma abordagem para a gente, né, de integração e de potencialização, né, da intervenção para recuperar e regular as relações de apego. Certo. Que se aplicam a todos os traumas infantis e familiares, inclusive esse de sequestro, né? Exatamente. Ok. Então, esse livro traz um pouco essa noção para a gente, né, da teoria polivagal, que está associada, né, ela foi desenvolvida, né, pelo psicólogo e neurocientista Stephen Porges, e ela traz um pouquinho essa noção, né, de como fisiologicamente o nosso corpo reage em situações que podem ser ameaçadoras, né? Então, ela fala um pouquinho do sistema nervoso autônomo, que é dividido entre sistema nervoso simpático e parasimpático, são dois sistemas complementares, o simpático responsável pelas reações de estresse do corpo e o parasimpático pelas reações de relaxamento. Ok. E todas elas são reguladas pelo nervo vago, né, que interliga nosso corpo. Então, ele interliga o cérebro, as expressões faciais, o trato gastrointestinal, as nossas vísceras abdominais, o trato respiratório e o coração. Ok. Então, diante disso, né, o nosso sistema nervoso, ele avalia o meio ambiente e, a partir desse radar que ele vai interpretando, esse sistema ele fornece uma espécie de radar para a gente, né? Ele vai interpretando o meio ambiente e, a partir disso, a gente pode ter reações que podem ser tanto de relaxamento, ou luta ou fuga, né? Que é um sistema que nós desenvolvemos de proteção em situações ameaçadoras. Podemos desenvolver reações de paralisação, dissociação, hipervigilância, tudo isso é regulado por esse sistema. A teoria polivagal, então, ela regula a nossa percepção do ambiente, né? E ela é interligada à teoria do apego, que foi desenvolvida por John Bowlby.
ela pode contribuir para a gente entender como que a criança, né, no seu desenvolvimento, vai apreendendo o ambiente e fazendo essa relação, o desenvolvimento dessa relação de apego com os pais, né? Então, isso vai acontecendo desde o útero da mãe, né? E aí tem relação com as próprias experiências e vivências da mãe antes da gravidez, durante a gravidez, durante o parto. Então, toda essa relação de apego pode se desenvolver tanto de uma forma segura como de forma insegura. E aí pode ser de 3 tipos. Uma relação de apego evitativo, ambivalente ou desorganizado. Ok. Então, tudo isso para explicar, né, que se a gente conseguir interpretar, né, entender essas duas teorias, elas podem contribuir para a gente entender um pouquinho o funcionamento do nosso organismo diante desse sistema social também. Sim. Né? Então, quando a gente vai trabalhar com a EMDR, que é uma abordagem, como a Ana falou, de psicoterapia de traumas. Psicoterapia, né? De traumas e de memórias, né? Então, promove a dessensibilização e o reprocessamento dessas memórias. A gente pode trabalhar desde memórias que venham dessa vivência logo dentro do útero, né? As experiências fisiológicas e etc. Numa situação de sequestro, por exemplo, desde da própria experiência que a pessoa está vivendo ali naquele contexto, né? Até mesmo toda a relação de apego que foi desenvolvida anteriormente, né? E as experiências que vêm de outras gerações, inclusive, né? Que vão sendo transmitidas ali. Quer dizer, o trauma tem questões transgeracionais, o que também nos traz uma esperança para a saúde mental, ou seja, quando alguém trata os seus traumas, né? Por exemplo, nessa situação de sequestros ou outros, as próximas gerações serão beneficiadas, além da atual geração. Muito obrigada, Fernanda, muito esclarecedora a sua apresentação. Eu que agradeço. Então, para iniciarmos, Graça, eu gostaria que você nos explicasse o que é o transtorno de personalidade borderline. Ok. Então, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, um prazer enorme, né, participar desse grupo de estudos há mais de 10 anos. Tem me acrescentado muito como pessoa e como terapeuta. Bem, então, o transtorno de personalidade borderline, ele ainda é visto, assim, com muita estranheza pelas pessoas, né? Então, a importância da gente falar desse tema para desmistificar, inclusive, né, o que é esse transtorno. Primeiro, que as pessoas, quando as pacientes, inclusive, que eu já diagnostiquei com esse transtorno e outros, elas ficam muito chocadas, porque assim, então eu sou louca? A primeira coisa que vem é isso. Por quê? Borderline, esse termo foi inicialmente utilizado definindo que seria um transtorno limítrofe, né? Estaria ali entre a neurose e a psicose, entre a saúde mental e a esquizofrenia. Então, esse termo está caindo em desuso, já até tentaram aí os estudiosos mudar, mas não vai dar muito certo, porque já é tão conhecido o transtorno como o transtorno borderline, que parece que não vai dar muito certo a mudança, mas até já se cogitou isso. Porque as pessoas ficam muito impactadas, assim, poxa, então eu estou quase ali, caindo para a loucura, e não é isso, né? Então, assim, o que caracteriza esse transtorno é a intensidade das emoções. Então, são pessoas muito imaturas e que elas não têm controle algum sobre as emoções. Então, são pessoas que têm muita dificuldade nos relacionamentos interpessoais, por conta de serem muito imaturas, elas não conseguem fazer o exercício, né, da empatia, ou da inversão de papéis, né, que diria Moreno, e elas então ficam muito presas, né, às particularidades delas, e então isso provoca um caos no ambiente familiar. Sim. Porque aí elas sempre vão ter razão, e por mais que você argumente, vai ser pior, inclusive. Então,
a estratégia é não confrontar. Sim. Então, quanto mais confronto, mais desorganizada ela vai ficar na tentativa Sim. de se justificar. Sim. Inclusive, desculpe interromper, Graça, uma queixa que eu ouço bastante é a família ficar meio perdida, principalmente no início, até entender isso, porque os pacientes culpam muito, principalmente a família, as figuras do pai e da mãe e dos irmãos, por tudo que acontece na vida deles de frustração, de não conseguir, de descontrole, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de deixar de justificar na família as suas dificuldades. Isso é uma característica, então, das famílias e desse relacionamento de transtorno borderline? Isto porque o que acontece com essas pessoas, como elas são muito imaturas, elas fazem projeções no outro. Sim. Então, assim, a responsabilidade nunca será dela. Sim. Sempre ela vai jogar para o outro. Uhum. E por isso que é importante não ter o confronto. E é importante também a gente dizer aqui que, assim, as mães se sentem muitas vezes, né, os familiares, culpados por aquela situação, né? Ou deles acharem que eles estão provocando aquele estado, ou da culpa, né? De achar que colocou um filho ali com um problema no mundo. E aí eu quero dizer que as famílias, né, se tranquilizem com relação a isso, porque é um transtorno que é de ordem multifatorial. E então não tem assim um culpado, um responsável pela pessoa desenvolver, e que não é uma doença, né? Que eu ia falar aí. Não é uma doença o transtorno, ele é um jeito de ser da pessoa. É esse jeito de ser no mundo, né? De ter, assim, muita intensidade, então, como eu disse, com as emoções. Então, assim, se está com raiva, está com muita raiva. Se te ama muito. E aí as mães, né, vivem nessa gangorra, porque uma hora assim, a filha tá boazinha, tá amorosa, tá, digamos, com comportamentos normais com a mãe. De repente, ela foi frustrada, que não lidam nada bem com frustração, aí a casa cai, né? E aí como que ela vai lidar com essa frustração? Vai atacar essa mãe, aí vem muita raiva, aí é muita raiva, e aí essa raiva vai fazer com que a pessoa fique muito agressiva verbalmente, que fale sem pensar, então vai falar coisas que vai ofender, né? Inclusive culpar por uma série de coisas que não estão dando certo na vida daquela pessoa, e pode agredir fisicamente, né? E aí a questão é, a família, quanto antes entender que essa pessoa tem um transtorno que deve ser diagnosticado no começo da adolescência, que começam a surgir os problemas de uso de droga, gravidez, precoce, gastos, né? Porque assim, e sexo de risco, né? Sim. Porque como não avalia as consequências, então acaba que não se protege. Então, ou contrai doenças sexualmente transmissíveis. Enfermidades, né? Sexualmente transmissíveis, sim. Isso. Que hoje a gente fala Enfermidades. EST, né? Sim. Uso de drogas. Então, uso de drogas para também fugir de todo esse caos interno, porque é um sofrimento, né? A gente diz assim, o borderline é aquele que sofre e faz os outros sofrerem. Sim. Então, tem um sofrimento real, intenso aí. E mais ou menos em que fase e com quais sinais, Graça, a família pode começar a observar isso? Você disse que é no início da adolescência, né? A grande maioria começa a apresentar essa sintomatologia, que também coincide com o início da vida sexual e eventualmente a iniciação com drogas e álcool, né? Que álcool é gravíssimo também, né? Nessa história. Há sinais, indícios que os pais ou os professores podem observar nessa fase? Eles estão o quê?
como que no início do que ano? Nono ano escolar, é isso? Por aí? Por aí, né? Final do 8º ano. Mas assim também, né? A gente já sabe hoje que a gente não vai fazer um diagnóstico Sim. na infância. Não dá. Porém, Aham. a maioria das pessoas que têm o transtorno borderline de personalidades, elas têm comorbidades. Sim. Então, é muito importante a gente olhar para o histórico. Então, a gente tem 9 critérios ali no DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental. Aham. Só que se a gente for olhar a infância dessa pessoa, a gente já vai observar alguns traços, como, por exemplo, são pessoas que já são muito assim requisitantes desde pequena, não lidam nada bem com frustração, né? Uhum. Então, traz já esse sentimento ali assim de abandono, de vazio, aquela carência. São dramáticas, né? Então, são aquelas crianças que gostam de ir para o palco, gostam de representar e representam muito bem, né? Tem muitos atores e atrizes que eles são borderline. E assim, por quê? Porque é tudo com muita intensidade. Então, quando eles pegam um papel para representar, eles representam aquilo assim com a alma. Entra no papel que acaba ali a filmagem e eles ainda não saem do papel, porque adentram dentro do personagem. Então, quando crianças já trazem essa característica da dramaticidade, de gostar, às vezes, de representar ali um teatro na escola, né? Mas, principalmente, a questão que está relacionada à falta, né? Então, são crianças que ela quer atenção, né? Então, assim, por exemplo, no consultório, se tiver uma criança ali sentada, aguardando, e for o horário dessa paciente borderline, e, por exemplo, eu for lá e der uma atenção para essa outra criança ali que está chegando, essa criança borderline vai reclamar. Ela vai falar pelo menos assim, mas está no meu horário, né? Que você está fazendo aí? Né? Porque, assim, a prioridade tem que ser ela. Então, assim, a gente precisa olhar para esse contexto também da infância. A gente não vai dar diagnóstico, mas é um jeito da gente conseguir fazer um diagnóstico mais cedo na adolescência. Porque o que acontece? É muito demorado para fazer o diagnóstico, exatamente por quê? Porque tem as comorbidades. Então, são crianças que lá atrás também já têm algum transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ou já apresentou quadros de ansiedade. Então, assim, quando a pessoa procura uma ajuda, busca, por exemplo, na adolescência, porque também tem a fobia social, crises de pânico, então, normalmente vai procurar um psiquiatra por conta dessa questão de transtornos de ansiedade ou da depressão, e não é dado o diagnóstico de transtorno de personalidade. E aí fica tratando dos sintomas. Sim. Quaisquer diagnósticos na infância e adolescência não são fáceis. E que bom que se tem essa atenção, né, para não rapidamente se fazer um diagnóstico numa criança e num adolescente. Mas isso que você fala de observar o histórico clínico, inclusive das famílias, né, Sim. de origem, é bem importante, né, Bem Graça? importante. Então, é muito importante, Graça, que nós pais, professores, profissionais de saúde em geral, estejamos atentos Exato. a essas questões. E você disse também que quanto antes puder procurar uma ajuda e não esperar uma grande crise, né? Que normalmente é o que acontece, às vezes tentativas de suicídio também, né? Que hoje se observa automutilação, autolesão, né? Se cortarem. E a escola é um lugar que dá feedbacks, né? Das dificuldades dessa criança e desse adolescente. Aqui em São Paulo, Graça, que caminhos você indicaria para pais que eventualmente estejam nos ouvindo, né? Para que eles possam procurar esse tipo de ajuda? Pais, professores. Os professores têm um papel fundamental na ajuda dessa observação, né? Então, normalmente, né, o primeiro caminho é, no caso, quando há alguma tentativa, né, de suicídio que não é incomum, ou ideação suicida, ou uma depressão mais importante ali, que chama mais atenção, sempre procura-se um psiquiatra ou primeiramente um psicólogo para ter uma orientação. Mas nós temos os serviços públicos também, né, para a população, que seria o CAISM da Unifesp,
Então, eles atendem 24 horas, tem vários lugares, é só entrar no Google. Você pode repetir o nome, por favor? CAISM. É C-A... CAISM, Tá. da Unifesp. Eu Então, sei. é só colocar lá no Google, vai aparecer vários lugares, né? Tem o da Vila Mariana, que pelo menos eu sempre encaminho para lá, porque são 24 horas, então em caso de uma crise, em caso de estar se cortando, uma tentativa de suicídio, é levar para lá. Temos também o hospital da USP, né? O Hospital das Clínicas. Temos a Abrata, que é uma associação brasileira lá dos transtornos afetivos, bipolares e para depressão, mas que normalmente, como essa população, ou às vezes os pais são portadores, então também eu sempre procuro encaminhar, porque tem grupos, né, de ajuda mútua, e isso fortalece e esclarece muito. Então, assim, seria esses lugares, basicamente, né, que eu diria que são os mais indicados, principalmente o CAISM e o HC, no momento de crise, porque realmente a pessoa naquela hora ela não sabe o que fazer. Seria o Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das Clínicas, isso, da Faculdade de Medicina da USP, né? Da USP. Graça, com relação aos pais, né? Esses lugares que você cita, tem grupo de orientação? Porque é fundamental, não, que os pais sejam também orientados. Sim. E gostaria que você falasse um pouco também sobre os treinamentos que são possíveis, que tipos de treinamentos são esses, seja com os pais ou com os portadores do transtorno de personalidade borderline. Então, eu gosto muito de um grupo que eu já falei na outra reunião que nós tivemos, que seria o Amor Exigente. Por quê? O Amor Exigente ele é muito conhecido para portadores de dependência química, mas como o borderline também acaba indo para dependência química, então, assim, independente de ter ou não ter, né, a dependência química que normalmente tem, é um grupo para os familiares e ali eles se fortalecem, que é dizer assim, eu amo muito você, mas eu não amo esses comportamentos. Sim. Então, a gente orienta também as famílias, né, que assim, participem de um grupo e também temos a terapia familiar, né, para quem consegue ter acesso também nas escolas, né, então tem as escolas de terapia familiar que as pessoas podem conseguir isso por um valor bem acessível, a toda a população. Eu orientaria, então, os grupos de ajuda mútua de uma forma geral. Temos o Vitaleri, que o Vitaleri trabalha com prevenção de suicídio e automutilações. É o Vitaleri. Você pode soletrar? Vitaleri. Ok. Vitaleri, né? E lá eles têm grupos para os pacientes que tiveram, né, tentativas de suicídio e para familiares que perderam também, né, já os seus filhos por suicídio. Então é muito importante que a família ela faça parte, né, assim, também do tratamento. Para pacientes seria a terapia individual, e aí a gente orienta sempre as terapias de abordagens mais comportamentais, psicodinâmicas. Então, temos a terapia dialética comportamental, temos a terapia do esquema, temos a terapia cognitivo-comportamental, são as mais indicadas para quem tem transtornos. Como eu disse, o borderline é o transtorno de personalidade, mas tem uma vasta gama aí de comorbidades, né, para serem tratadas. E a terapia de grupo também, que seria o treino de habilidade social. Então, também muitos pacientes participam desses grupos de treino de habilidade, porque ali há uma troca entre eles, então é muito enriquecedor, já que eles têm uma grande dificuldade de relacionamento interpessoais. Então, eu acredito que seja assim bem indicado. E a título de ilustração, você indicaria algum documentário ou algum filme para quem estiver nos ouvindo, que tenha uma ideia, né, do que acontece com relação ao transtorno de personalidade borderline? Sim, um filme, né, que nós inclusive estudamos, né, esse filme é Uma Garota Interrompida. E eu gostei muito desse filme porque lá eles mostram
a história da protagonista, mas fora a protagonista tem outras pacientes internadas dentro de um hospital psiquiátrico, e aí eles mostram os vários sintomas, né? Então, quem tem uma com transtorno alimentar, outra com compulsão alimentar, né? Então, assim, esse filme ele é bem esclarecedor, porque a gente vai vendo os vários tipos, não será possível ver todos, porque já estudaram e tem mais de 200 tipos de transtorno borderline, né? Então, assim, não vai ter um borderline igual ao outro, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, a questão da subjetividade aí é fundamental. E alguma literatura? Eu vi que você trouxe aí um livro, seria indicado para os familiares, esse livro, A Linguagem Acessível? Então, esse livro, Como Lidar com o Transtorno de Personalidade Borderline, ele é um livrinho de bolso, assim. Então, ele é muito indicado tanto para os pacientes como para os familiares, porque é uma leitura muito, muito fácil, porém, ele aprofunda bastante. Então, ele traz todos ali os 9 critérios ali do DSM, né, para classificação do transtorno. Ele traz também aqui no finalzinho alguns exercícios práticos, né, umas tabelinhas assim para o paciente preencher, né? Também ele traz o teste para você preencher, que avalia se você tem um transtorno ou não. Claro que sempre é preciso fazer uma avaliação mais profunda com um profissional. Fundamental, né? Não dá para simplesmente achar que é border, porque hoje as pessoas entram na internet e acham que é tudo, né? Então, não. Então, precisa ser uma avaliação, né? Um diagnóstico feito por psicólogos que já podem fazer o diagnóstico, desde que saibam do assunto, que tenham estudado, e os psiquiatras. Né? E também, não vamos esquecer da importância das medicações. Por quê? Porque eu disse, não é um transtorno considerado uma patologia, uma esquizofrenia, bipolaridade, etc., patológico, mas tem os sintomas. Então, a pessoa precisa tomar medicação para regular o humor, para controlar a impulsividade, a compulsão. No caso da ansiedade, né? Eles usam muito neurolépticos, muitos têm problemas de sono, não conseguem dormir. Então, assim, o remédio não vai curar o transtorno, mas ele vai aplacar os sintomas. Né? E hoje se fala e se estuda muito a questão de bases integrativas de saúde e também a medicina do estilo de vida mostra também como outros recursos, como você se alimenta, como você se exercita, que lazer você tem, como você dorme é fundamental, que tipo de propósito na vida, de objetivos, né? Para a gente mostrar aqui também que há uma gama de possibilidades de se cuidar da saúde mental, da família e, eventualmente, de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade bipolar, e sempre nos lembrarmos de que trata-se de grandes sofrimentos, porque existe uma coisa que se chama de psicofobia, que é uma certa rejeição ao paciente, porque ele de fato provoca mesmo, né, em muitos momentos, muitas demandas, muitas agressividades, provoca uma certa rejeição. Então, alertarmos as famílias também para não entrarem nesse movimento psicofóbico, né, de rejeição. Graça, muitíssimo obrigada, muito importante aqui seu esclarecimento. Só quero falar uma última coisa, assim, para as famílias, né, dentro dessa proposta, né, da saúde mental integrativa, que não deixem de se cuidar também, né, tanto, não é só fazer a psicoterapia, mas não deixar de ter o seu lazer, seus momentos de lazer, de ter um hobby, né, de sentar para jogar a conversa fora com os amigos, tomar um cafezinho. Então, assim, esse autocuidado para os familiares também é fundamental. Muito obrigada. Eu que agradeço.